E pensando lá da época que você era residente lá na UTI para hoje, o que você vê assim de mudanças principais, porque teve muitas, mas de principais assim de como que a gente fazia desde essa avaliação nutricional até as metas que a gente tinha, o que você consegue lembrar assim que você fala, meu, isso aqui a gente mudou demais e fez total diferença assim. É, eu f- hoje eu vejo um amadurecimento da terapia nutricional. Primeiro, antes eu ficava num lugar de disputa de narrativa ou discurso. Ah, porque a terapia nutricional reduz mortalidade se ela é precoce. Porque várias meta-análises saíam assim. E a gente queria muito provar que a terapia nutricional não era só o tio da merenda passando. Era algo a mais de autoridade. Só que o que começou, os estudos começaram a mostrar? Às vezes não tinha diferença na estratégia nutricional mais agressiva e uma estratégia nutricional mais standard care. E isso colocava em questionamento os intensivistas. E aí, quando eu ia dar aula, eles falavam, ué, mas acabou de sair um estudo que desbancou a mortalidade. Aí eu falei, bom, acho que não é aqui que eu tenho que entrar. Quando virou essa chave da terapia nutricional, não disputar lugar na UTI, que nem um antibiótico hoje, isoladamente, ele consegue melhorar a mortalidade, se a gente for no melhor dos caminhos de uma intervenção isolada, ele poderia ser assim. E aí, quando virou a chave de a terapia nutricional, ela ajuda em desfecho funcional, e a gente está aqui em todas as fases desse paciente para não piorar. Por exemplo, fase aguda. A gente achava que tinha que dar proteína de qualquer custo, e não era assim. Hoje, a gente entende que não é assim. Ela precisa ser progressiva, porque senão ela também atrapalha um mecanismo que chama autofagia. Se ela inibe a autofagia nada mais é do que um sistema de reciclar todo o lixo metabólico que você despeja de resposta inflamatória. Você está numa intensidade de resposta inflamatória. Liberou muito radical livre. Onde que ele vai depositar? Todos os lugares, principalmente mitocôndria. Se ele faz isso e não tem um sistema de autofagia para limpar isso, reciclar e deixar a mitocôndria fazer o papel de energia, a terapia nutricional estava só piorando o início dali. Então, a gente começou a entender que, nessa fase, ela modula muito mais a resposta inflamatória, metabólica, sem efeito nenhum nutricional, de síntese muscular, longe disso. Passado esses 4 dias, de 4 a 7, ela pode entrar num equilíbrio de catabolismo, porque não é efeito ergogênico, e só nessa fase tardia que ela vai ter o papel principal de fazer essa síntese muscular. Mas se, no mínimo, eu estiver evitando o catabolismo no meio desse processo, já está muito bom. Então, acho que foi um amadurecimento e uma humildade de quem transitava na terapia nutricional, de entender que a gente realmente não estava ali com intenção ou pretensão de reduzir mortalidade, mas de melhorar desfecho funcional. Então, essa foi a virada de chave. E a consequência de tudo isso, né? Quando a gente fala muito sobre a síndrome pós-terapia intensiva, Demais. eu acho que esse impacto ele traz Qualidade de vida. tantos outros benefícios com desfecho clínico e desfecho econômico também. A gente fica muito apegado à mortalidade, né? Até quando saiu aquela meta-análise da Carol Rodson em relação à reabilitação e mortalidade em 2016, que mostrou que não tinha diferença, é um banho de água fria que a gente recebe no primeiro momento, mas é extremamente importante para a gente direcionar o olhar e entender, beleza, qual que é o real objetivo pelo qual a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, E é legal que você falou que você chegou lá em 2006, né? E se você pegar e jogar a sua linha do tempo com a linha do tempo, por exemplo, dos trabalhos da Vandenberg, quando ela publicou lá o EPANIC, por exemplo. Eu queria, juro, eu não queria ler o estudo da Vandenberg. E aí a hipótese foi... porque era frustrante. Ela foi totalmente atropelada, porque o resultado foi o extremo oposto da hipótese. Caraca. Então, tipo, ela deu terapia parenteral precoce, achando que ia ser bom, porque eu tô te dando nutrição precoce. E deu ruim. Foi muito A ruim. sensação de ler um filme de terror, né? Não, não, não. Os caras tiveram mais fraqueza adquirida na UTI, Puta merda. tiveram piores desfechos. Mas e isso também é um lugar que a gente olha de uma perspectiva que essa inércia científica, até o ponto de mudança, tipo, ela falou isso em 2000, quando o EPANIC foi lançado. Então, olha quando que ele foi lançado. Então, lá a gente já poderia estar sendo humilde o suficiente. Espera,
tem uma cientista importantíssima que está falando algo que inibe a autofagia aqui e que não é só o carboidrato, que pode ser a proteína. Mas o mais engraçado é que no ePanic, primeiro ela fala assim, a gente não sabe muito bem o porquê. Aí ela lança depois os desdobramentos, uma análise pós-hoc, que daí ela entende o que aconteceu e ela traz essa hipótese agora aí da autofagia. E aí, é outro pá! Quando eu li a primeira vez isso, eu falei, caralho. Mas isso é o apego à intervenção, cara. A gente é apegado àquilo que a gente faz e a gente defende, mesmo sem ter uma evidência concisa, como talvez a proteína precoce fosse defendida, é aquela coisa que te decepciona ver um resultado que, obviamente, não te responde por completo. Você fala, não, eu acredito ferrenhamente naquilo que eu faço. Isso se aplica a diversas intervenções que a fisioterapia fez por muitas décadas e que ainda hoje muitos profissionais resistem em não realizar mais, porque faz parte meio que de um rol sagrado de terapias. Mas você não acha que isso, só sendo provocativo aqui com vocês também, não tem... Porque a gente que... Eu não faço mais terapia intensiva, mas quando a gente está ali na terapia intensiva, existe um romantismo e um heroísmo de salvar vidas. E aí a gente já fica com essa capa de autoridade e que qualquer coisa que te frustra o seu ego... eu acreditava naquilo ali. Eu falava, não, eu vou procurar outros estudos. Olha a cabeça. Tipo, para e coloca o paciente no centro. Mas não, a gente coloca o nosso ego muito mais... Estou sendo vulnerável. E era isso. Eu falo, não, tá bom, eu consigo buscar outros artigos que vão me deixar colocar nesse lugar de autoridade. Olha que diferença que é hoje o meu pensamento também, completamente diferente. Acho que se a gente for seguir essa ideia do heroísmo, assim, da capa, né? Talvez a ciência, para muita gente, seja uma criptonita, cara. Que a pessoa tenta evitar porque ela não quer fragilizar aquilo que ela acredita como sendo eficiente, né? Mas tem um outro ponto também que eu enxergo, e retrospectivamente, que quando você chega na UTI, quando você começou a trabalhar em UTI, você não tem maturidade suficiente para ver esse tipo de coisa, que é, se eu me retirar nesse momento, eu estou ajudando mais do que se eu ficar presente. Porque você acha que a sua presença, que a sua intervenção é o que vai fazer a diferença, e você não consegue falar assim, não é o momento, meu momento vai chegar. Não é agora. Esse cara aqui, ele precisa passar dessa fase, e aí quando ele sobreviver essa porrada, aí eu vou vir, e aí é minha hora de brilhar. Mas na hora, cara, as pessoas acham que quanto mais elas fazem, melhor para o paciente. E nem sempre é assim, né? Então, tem o momento certo, o jeito certo, e a gente foi descobrindo aos poucos, né? Por exemplo, na parte da nutrição, isso está muito mais claro, por exemplo, que até para a gente, como exercício ainda, a gente ainda está entendendo. Porque definir dose, por exemplo, hoje é muito mais fácil falar de dose na nutrição que dose do exercício. Então, isso é muito interessante Mas também. a gente viveu essa fase também, em vez de, assim, de saber qual era a dose. Então, hoje a gente sabe lá, Tanto que você dava muito mais antes. Muito mais. Então, hoje a gente não passa dessa dose. A gente inicia com 0,6 e fica no 1,2, quarto dia. Antes a gente buscava 2 gramas. O cara tá trabalhando agora com calorimetria indireta, já quer dar 1,2 para os pacientes. Olha lá, ó. Já tá fugindo da média dos brasileiros que trabalham com fórmula. Mas isso, tá vendo? 1,2 agora pra gente é no quarto dia. Isso. Tipo de progressão. Não é logo então, de cara, é né? muito... É diferente.